Uma das principais diferenças entre morar em casa ou apartamento é justamente a história do condomínio. Enquanto na primeira o dono tem mais liberdade, às vezes até mais privacidade, no segundo a gente tem que falar em coletividade, né? Os moradores estão sujeitos a uma série de direitos e também de deveres no condomínio. Tudo estabelecido por lei. De modo geral, eles existem para manter uma convivência pacífica, até justa, né? Entre pessoas de diferentes origens, às vezes de religião, de idade, estilo de vida e todo mundo morando junto. Muitas vezes é aí que mora o problema. E é claro que quem vai explicar tudo pra gente sobre direitos e deveres dos condôminos é a nossa querida advogada Sheila Sodré. Bom dia, Sheila. Bom dia, Fernandinha. Eu tenho que concordar com o seu telespectador. Você está arrasando hoje. Muito obrigada. Linda, cada dia mais jovem. É pra combinar com você, viu, amiga? Olha, nós duas moramos em prédio, né, em condomínio. Então a gente sabe muito bem do assunto que a gente vai falar hoje aqui no Mulher Demais, né, Sheilinha? Exato. Até porque, Fernanda, as pessoas às vezes elas não querem se envolver com as questões que dizem respeito às escolhas coletivas do condomínio. Quando ela menos espera, elas são expostas, né, a uma decisão que, né, deveria ter participado naquela reunião chata de condomínio que ninguém quer, e aí ela se vê na obrigação de poder cumprir aquelas regras que estão ali expostas. E aí a pessoa pensa se deve ou não deve, começa a reclamar e aí vai. O que a gente tem que aprender é que o poder que tem o condomínio, até porque ele tem uma convenção que você deveria fazer parte, se você entra posterior a esse condomínio, você tem que ter conhecimento para poder respeitar ou então até querer alterar, que aí você pode, através das assembleias e aí vai, né? Mas é importante que você conheça, porque como o Fernandinha bem falou no início, ela deixou muito claro, o espaço de condomínio, ele é um espaço coletivo. Então a gente vai pedir agora os deveres de quem mora em condomínio, porque aí tem de uma maneira geral alguns deveres, por mais que tenha a convenção, a assembleia de cada condomínio, tem algumas coisas que são para todo mundo. Por exemplo, vamos levantar, Sheilinha, aqui, porque assim a gente vê melhor. Coloca na tela para mim, contribuir em dia para as despesas do condomínio na proporção da sua fração ideal. Ou seja, é obrigação manter o pagamento em dia para poder usufruir dos direitos do condomínio, Sheila? É isso mesmo, Fernanda. Agora, a grande questão que esse ponto lembra muito bem são os inadimplentes. Né? Poxa, eu estou inadimplente com o condomínio, mas eu tenho direito. Quais são esses direitos? Né? Uma das questões, já que você não está pagando em dia, que é uma obrigação, o pessoal do condomínio ele pode restringir algumas coisas em relação ao uso. Jamais um elevador. Já caíram na besteira de proibir devedores de usar o elevador. O gás, o gás ele é coletivo, já está ali reincidente. É o primeiro mês, segundo mês, e aí como é que faz? Sobra para o restante da turma todinha do prédio pagar. Se isso tiver estabelecido, ou para você não correr risco de quê? De um dano, de ser depois condenado em um dano moral em relação a isso, porque tem itens que são essenciais, energia, gás, né? Então, assim, às vezes você tem que tomar cuidado. E tem que ter aprovação isso em assembleia. Essas regras do que fazer. Respeitar as disposições de regulamento interno. Exatamente. Porque para não cometer essas atrocidades, que chegar ao ponto, por exemplo, de não poder usar o elevador, jamais. Não pode. Né? Agora, o que não dá, Fernandinha, é o responsável, que é o síndico, ter um condômino ou um inquilino que é responsável pelo aluguel ou pelo condomínio, e ele não paga o primeiro mês, não paga o segundo, e ele não se manifesta, não manda uma notificação, ele já não alerta dos riscos, lembrando para ele quais são as consequências e manda isso por notificações em duas vias. Do síndico. Do síndico, Fernandinha, ele assume essa responsabilidade. Outro dever do condômino é não realizar obra em sua unidade que comprometam a segurança da edificação ou alterem a fachada do prédio. É verdade, porque é uma das coisas que é um bem comum, o quê? As vigas, toda a estrutura geral do prédio, ele continua
sendo do condomínio. O que você tem é a sua unidade, mas toda. É tanto que os defeitos, os problemas que tem nas laterais do prédio, na estrutura do prédio, é de responsabilidade do próprio condomínio. Então, eu me lembro uma vez de um cliente que teve um problema porque ele não conseguia instalar aqueles ar-condicionado de caixa. Então, assim, era aquele tipo antigo e ele queria colocar um splinter e precisava botar uma caixa lá de fora. Não foi permitido. Foi uma briga imensa e a gente conseguiu de forma administrativa em reuniões de condomínio para que pelo menos 2/3 tivessem aprovado essa mudança e poder colocar o splitter do lado Deu de certo? fora. Deu certo. Em reunião coletiva. Reunião coletiva. Manter boa conduta e bom convívio entre os moradores é de praxe. E aí tem um problema aqui. Dando atenção especial à segurança, à privacidade e barulho excessivo. O som alto muitas vezes perturba, né? Verdade. A gente sabe que nós temos a lei que vai até às 10 horas, mas às vezes as pessoas perturbam, mesmo durante o dia. Né? Aquela questão do bom senso, da convivência em coletiva. Verdade. Que você tem que pensar também no outro. A grande questão, muitas vezes, Fernandinha, é que uma família não está presente, aí fica o filho, o adolescente ou não, e aí extravasa na questão do uso, né? E dos decibéis aí, decibéis da música, e aí causa grandes problemas, porque acaba sendo falta de respeito. E até às vezes, Fernandinha, é a forma de se vestir, de se portar, né? A forma como você lida com o outro em condomínio. Eu já teve um caso de roubo na área comum do condomínio, de um sapato, de alguma coisa em área de serviços. Então, assim, tudo isso, e lembrando que se as coisas ocorrerem na área comum, né, é responsabilidade do condomínio. A Jaqueline mora no centro e no condomínio dela não tem área de lazer. E ela quer saber se é permitido as crianças brincarem no hall. Olha, aí é uma questão que eu já disse, tem que estar convencionado. Eu sei porque eu tenho esse problema lá em casa e o meu filho gosta de jogar bola e aí entra em atrito por conta do barulho e entra em atrito com a vizinhança. E lembrando toda a responsabilidade, se você quer o condomínio, que o condomínio é o proprietário do imóvel. Ele, o único que é o proprietário do imóvel, e aí se estende à sua família, que tem os direitos de condômino. O locador, a referente a isso, o locatário, ele tem alguns deveres, né? E um deles não é, por exemplo, pagar taxa extra. Eu sou locadora do imóvel, aí o prédio está fazendo reforma, não é da minha responsabilidade arcar com as custas extras do condomínio, já que é para a estrutura do prédio, é algo que vai ficar. O Carlos disse que tem uma embarcação náutica e ele pode guardar na garagem? Olha, isso aí, se você tem um espaço... Um jet ski, então, tem 2 vagas de garagem. Eu tenho um jet ski, eu tenho uma lancha, sei lá, cabe na minha garagem. Tá daqueles carrinhos que vai ocupar. Pode sim, a não ser que na convenção, por algum motivo específico, tem estabelecido que não podia, mas não deveria ter. Porque a área que seria a sua garagem, que ela é autônoma e você tem a propriedade da sua garagem, ela é própria, ela é sua. Isso está determinado porque quando você compra, tem apartamentos que não tem garagem, mas tem umas que tem sim, está lá, faz parte do seu bem, do seu patrimônio, você usa. Contando que o seu barco, a sua embarcação é maior e vai ultrapassar a sua área e vai invadir a área de terceiros. Aí não dá. Mas nada especificamente pode proibir. Daqui a pouco, aqui na 2, a gente vai continuar falando sobre quem mora em condomínio, só que dessa vez sobre os direitos, tá? Você é de casa, pode fazer como o Carlos, que acabou de saber se ele poderia colocar a embarcação, como a Jaqueline, que não tem área de lazer, queria que as crianças brincam no hall, se pode, se não pode. 991050400, tá?